E Pernambuco nessa história? Pernambuco tem uma característica muito peculiar nessa quadra do desenvolvimento mundial e nacional. O ano passado, Pernambuco cresceu mais do que, se fosse um país, seria o segundo país em crescimento do mundo. Cresceu mais que o Brasil, cerca de 2 pontos percentuais, só cresceu menos do que a China. O Japão teve um crescimento até razoavelmente grande, considerada a sua história recente de baixo crescimento, mas o que eu acho importante de destacar é que esta é uma tendência. A gente já começa a observar aqui que é uma tendência. Esse em branco aqui é o crescimento do Brasil, e houve um crescimento negativo no ano de 2000, estourou aqui é 2008, 2007, 2009. Houve um crescimento negativo por conta da crise, mas depois o Brasil cresceu 7,5% no ano passado. Só que quando a gente tira a média aqui, vai para alguma coisa próximo de 3 e pouco, que é a média histórica do período. Então, mas Pernambuco não. A partir daqui já começa a crescer acima do Brasil, e a tendência desse ano aqui, isso é tendência, que o Brasil cresça em torno de 3%, Pernambuco cresça em torno de 5%. Então, nós temos aqui, em relação a Pernambuco, uma aposta, que é que o PIB de Pernambuco crescerá 2 pontos percentuais acima do Brasil pelos próximos 5 anos, pelo menos. Por que isso? Por conta da quantidade de investimentos que estão sendo feitos num curto espaço de tempo, alguma coisa perto de 30 bilhões de dólares, se a gente junta a refinaria, Transnordestina, transposição, fábrica da Fiat, estaleiro, petroquímica, farmacêutica. Se a gente junta esses projetos todos, a gente tem um volume de investimento muito grande num espaço de tempo relativamente curto. Isso faz com que o crescimento de Pernambuco se acelere. Bom, esse é um aspecto importante do crescimento. Então, a gente pode dizer que, em termos de futuro, o crescimento dos próximos anos já está dado, já está contratado, mas é principalmente investimento devido à implantação de projetos. Implantação de projetos que estão em andamento. Marcelino deu um número impressionante. No canteiro de obra da refinaria hoje tem 32 mil funcionários, vai para 38, vai ter 38 mil funcionários no canteiro de obra da refinaria simultaneamente. Então, é uma coisa absolutamente inusitada. Inusitada por conta da importância do projeto, do tamanho do projeto e da implantação dele. O que a gente precisa começar a pensar é depois da implantação. Depois, e os próximos 10 anos? 10 anos, os próximos 5, 10 anos, nós ganhamos ele. E os próximos? Só para, em termos de números, a gente já pode começar a falar de valores semelhantes a isso aí. O PIB de Pernambuco, 100 bilhões de reais. Eu gosto dessa fotografia bonita, iluminada, a fotografia de Suape, no terminal de container. Também o navio fazendo troca de container aí, e já tem um terminal, o segundo terminal projetado de container, cresce, a movimentação do container cresce de forma acelerada, mas temos também algumas dificuldades, é importante frisar isso, porque no ano passado eu apresentei o navio João Cândido como uma grande conquista de Pernambuco no curto espaço de tempo, mas teve dificuldades de execução do projeto, a pressa teve um preço. E aí houve dificuldade de projeto, a dificuldade de construção, ele teve que voltar para o dique seco, e isso, eu diria que é o espelho o ex-ministro Rubem Recupero fala de bom e mau colesterol. Isso é a globalização, é como o colesterol, tem a boa e tem a má. A boa é o investimento, a chegada dos projetos estruturadores, é o dinheiro, etc. A má são as consequências disso, é a escassez de mão de obra, é a sobrecarga sobre a infraestrutura, etc., etc. Nós tivemos aí um aspecto ruim da globalização, que vai ser consertado, tenho certeza, mas que teve prejuízo. Bom, sobre o futuro, eu vou apresentar rapidamente algumas informações da pesquisa que a gente está concluindo, a pesquisa Pernambuco da Próxima Geração, pesquisa Empresas e Empresários, e nós temos esse mapa, no âmbito da pesquisa Empresas e Empresários, foi feito esse mapa dos investimentos de Pernambuco. Então, a gente vê aqui o eixo da Transnordestina e da rodovia 232,
Nós temos aqui o eixo da transposição de São Francisco, esse aqui é do Canal do Sertão, e esses pontos mais escuros e maiores são os investimentos, concentração dos investimentos. Vocês vejam que concentra-se mais na Zona da Mata, é uma característica. Zona da Mata, principalmente Suape e o Recife. Aqui já começa a despontar Goiânia. E uma coisa importante, aparece essa nova centralidade a qual eu me referi, Salgueiro aqui, no extremo sertão. Ele está no cruzamento de dois eixos, três eixos, um eixo rodoviário, um ferroviário e um hídrico. E isso transforma Salgueiro um potencial de ser uma plataforma multimodal de logística importante do Nordeste. Então, essa é a nova característica, é uma característica nova que esse investimento faz aparecer. E nós temos novos setores na economia. De repente, nós vimos diante de setores como o naval e offshore, petróleo e gás, petroquímico, farmacoquímico, automobilístico e siderúrgico. Desses aí, quase nada tem de investimento pernambucano, são investimentos globais ou nacionais, capital externo, mas esses são setores que funcionarão como locomotiva do nosso desenvolvimento. Eles puxarão os outros setores tradicionais que, para isso, terão que se adaptar à nova realidade competitiva. Se a gente fala da evolução futura do PIB de Pernambuco, a gente tem alguma coisa desse tipo aqui, dois cenários. Um cenário mais, isso é no âmbito da pesquisa de empresas e empresários ainda. Esse vermelho aqui é o cenário B, é o cenário menos otimista, que trabalha com crescimento médio de 4,8% ao ano. E o cenário A, que trabalha com crescimento médio de 6,8%. Essa diferença daqui entre um PIB e outro, eu trago aqui, como eu repetindo, o resultado da pesquisa, das discussões que foram feitas. A diferença, nós cresceremos esse número aqui, chegaremos a um PIB em 2035, desse tamanho aqui ou desse tamanho aqui. Quais são os fatores, o que é que define o futuro a longo prazo para ter um cenário ou outro? Pelos entrevistados e os participantes das discussões das pesquisas, a gente tem isso aqui. Vamos precisar que do setor público garanta educação fundamental, formação para o trabalho, desenvolvimento empresarial, difusão da inovação, enfrentamento das emergências, melhoria do padrão social e avanço da desconcentração regional. Em síntese, nós precisaremos e chegaremos àquele cenário mais otimista se o setor público conseguir preparar as bases para a próxima geração. E do ponto de vista do empresariado, se o empresariado conseguir aproveitar as oportunidades e preparar-se para as mudanças que serão muitas e profundas. Ou seja, se conseguir exercer o verdadeiro protagonismo empresarial. A síntese é, se conseguir ter uma postura mais proativa de alianças estratégicas para um Pernambuco global. Nós precisamos ter isso aqui e isso aqui para conseguir chegar naquele cenário mais otimista. E outra coisa também importante, o que está acontecendo em Pernambuco, que é revolucionário, e as razões por que isso acontece, é de certa maneira desconhecido do Brasil. Agora que se começa a perceber, eu recebi telefonema de um jornalista do sul do país, perguntando por que Pernambuco estava crescendo, qual era a perspectiva de crescimento. Eu disse, vai crescer mais ou menos 2 pontos percentuais. Por quê? Ele disse, porque tem projetos estruturadores. Eu disse, sim, mas por quê? De novo. Aí me veio uma imagem que me ajudou a explicar. Eu disse, se a gente pegar uma caixa d'água dessa de 1000 litros que tem em cima da casa, azul, e jogar numa piscina olímpica, o que é que acontece? Eu fiz essa pergunta e ele não respondeu. É evidente que repórter não responde, ele pergunta. Aí eu respondi por ele. Eu disse, não acontece nada. Vai mexer, nem mexe nem a borda, porque 1000 litros numa piscina de, sei lá quantos 1000 litros tem uma piscina. Mas se a gente pegar essa mesma caixa d'água de 1000 litros e jogar num tanque de 10.000, já bastante cheio, o que é que acontece? Aí ele disse, transborda. Transborda. O que a gente está vivendo em Pernambuco é justamente isso. A economia está transbordando, porque é uma economia pequena, 2,3% do PIB do Brasil, mas que tem uma quantidade de investimento muito grande num período de tempo muito curto. Então, ela cresce, pelo menos por um período de tempo, ela vai crescer mais que o país. De fato, vai crescer mais que o país. Agora, a gente vai só ter condições de manter esse crescimento se a gente fizer o dever de casa. E tem muita coisa para fazer. E tanto do ponto de vista do setor público quanto do setor privado.